Bom dia. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Olha bem que há 2000 anos atrás, Pedro já alertava. Olha, no passado já surgiu os falsos mestres. E vão surgir ainda muito mais. E nós temos visto ao longo da vida aí, ao longo dos séculos. E agora, infelizmente, nós temos dificuldades de encontrar os verdadeiros. Como tem multiplicado os falsos mestres, os falsos pregadores, que introduziram todo tipo de doutrinas heréticas. Basta nós nos firmarmos no Evangelho, avaliarmos todos os ensinos e pregações que fazem aí nesses tempos, nos tempos modernos, pregadores modernos. Avaliarmos de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, e veremos que estão negando a Cristo. Por que estão negando a Cristo? Porque Cristo determina uma coisa: se eu ensino de maneira contrária, mesmo que para isto, para angariar recursos, pessoas e tudo mais, eu use o nome de Cristo, por isso que heresia, porque eu falo o nome dele, mas eu crio um outro ensino, acreditando isso a ele. Adulterando a palavra, adulterando a verdade nos ensinamentos dele. Hoje nós vemos tantas doutrinas estranhas, tantos rituais se assemelham, ou até mesmo muito mais, é pior ainda, do que o que se pratica nas religiões aí africanas. Nós vemos essa coisa que chamam de o evangelho pentecostal, que não tem nada a ver com o Pentecoste. Vemos as doutrinas, onde na verdade ensinam as pessoas não a adorar a Deus, mas a adorar o dinheiro, o ouro, a prosperidade. Amam as pessoas, ensinam as pessoas a amar não a Deus, mas a amar a elas mesmas. Amar o ser humano. O centro não é mais o Senhor, são elas. Adoração não é para Deus, são para elas. É isso que o povo está aprendendo.
Vemos templos enormes, cheios, e aquele bando caminhando em direção à morte, em direção ao abismo, seguindo um homem que se diz pastor, apóstolo, bispo, missionário, evangelista ou qualquer coisa. Ah, pastor, mas por que isso? Nós fomos alertados. Nós fomos alertados. Mas nós preferimos ignorar o Evangelho, ignorar Jesus e seguir estes homens, que eles dizem que estão certos, com teorias esdrúxulas aí, e que o povo quer. E o povo está traindo sobre eles repentina destruição. Pregadores onde que os templos deles é para comercializarem todo tipo de coisa. A bem da verdade, os templos hoje passou a ser muito mais rentável do que muitas empresas. Empresas chamadas igrejas que não têm necessidade de um capital de giro, porque os fiéis trazem esse capital. Não tem que investir valores em mercadoria e estoque, porque o estoque são as ovelhas. A mercadoria, pessoas. E elas continuam lá adorando estes homens, estas denominações, que acreditando que estão fazendo certo. Ele nos alertou. Há mais de 2000 anos, ele repetiu que Jesus nos alertava. E ele alertou, olha aqui o versículo 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Por causa destes supostos pastores, dessas supostas ovelhas, desses supostos evangélicos. Hoje nós vemos, sentimos isso na pele, a difamação do Evangelho de Cristo. Hoje é normal pensar que todos os pastores são ladrões, que não existe pastores sérios, que a bem da verdade a maioria age de maneira errada. Na verdade, não são pastores que são desonestos, picaretas. São picaretas se passando por pastores. Aí as pessoas difamam o Evangelho, difamam o verdadeiro cristão. O próprio mundo vê as aberrações que tem no meio destes aí, que se dizem pastores, doutores, grandes teólogos, missionários. Versículo 3. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. O objetivo deles é ganhar dinheiro. Prova tal que eles inventaram para criar tal de campanhas, de votos, desafios, fogueiras santas e mais um monte de história que o povo não vai. Porque o objetivo deles é arrecadar dinheiro. É sórdida ganância. E as pessoas estão indo.
estão participando, estão entregando, ou seja, além de estarem agindo de maneira errada, estão caminhando para o inferno. Se não se arrependerem, se não voltar para o Evangelho, eu digo às pessoas, porque estes supostos líderes não têm mais salvação. Não tem mais salvação para eles. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Se Deus não poupou os anjos, porque nós temos que entender que Deus é amor, mas também é juízo, é fogo consumidor. Se ele não poupou os anjos, arcanjos, querubins, e os lançou para baixo, ele reservou para eles no lugar dele para juízo, para o inferno. Anjos esses que nós sabemos que hoje é o diabo e os seus demônios. Se Deus não os poupou, será que nós achamos que vai poupar esses supostos pastores ou estes seguidores, imitadores destes? Será que acha que Deus vai imitar ou vai perdoar esses supostos apóstolos, bispos, tudo mentirosos, falsos, exploradores do povo, conduzindo o povo à morte? Claro que este povo que o segue vão padecer, mas estes líderes vão receber maior condenação. Deus não vai, pastor, que estava aí, eu não sabia. Você não sabia porque você não quis. A Bíblia está diante de todos. Hoje a Bíblia é muito fácil, todo mundo tem acesso à Bíblia. Você tem a Bíblia em papel, que não é cara, é barato, uma Bíblia simples. Você abre o celular, tem todas as versões da Bíblia ali. Online ou offline, toda forma você tem. Então não tem desculpa. Se Deus não poupou todo aquele povo do Antigo Testamento, mas salvou só a Noé e a família dele, por que você acha que você vai ser salvo? Quer se salvar? Converta-se. Se converta, abandone essas religiões, abandone essas denominações mentirosas, falsas, heréticas. Abandona tudo isso. E volta-se para o Senhor. Volta-se para o Senhor. Então você vai aparecer toda a eternidade. Eu digo você que está frequentando esses templos. Não fala para esses mestres porque eles já não têm escapatória. Como a própria palavra nos diz. Soberano que Israel atou trair para si mesmo repetir a destruição. E todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles. A destruição deles já está em processo. Ok? Muito bem, nós lemos hoje 2 Pedro, capítulo 2, até o versículo 5. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 6. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Vamos.